Fala, trader. Trazendo para você a análise técnica semanal dos possíveis cenários que nós podemos esperar para mini índice, para mini dólar, para essa semana que se inicia no mercado Bovespa, tá bom? Quero compartilhar com vocês uma visão mais macro, pegando ali aquele contexto mais semanal, né, dando uma olhada no que nós tivemos como evidências técnicas da última semana que se desenrolou, tanto no mini índice como no mini dólar. E o que nós podemos esperar baseado na ação do preço para essa semana operacional. Semana essa que vai se desenrolar a partir do dia 19 até o dia 23 de maio, beleza? Basicamente a penúltima semana operacional desse mês de maio, tá bom? E eu vou começar pelos contratos contínuos de índice, de dólar de índice, e depois eu vou passar pelos contratos vigentes, no caso o WDO M25 e o WIN M25, beleza? Então, sem mais delongas, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve, deixa seu like e deixa eu compartilhar a tela aqui com você. Bora lá? Bem, começando aqui pela tela do dólar, nós temos aqui o gráfico mensal contínuo do dólar, tá? Do dólar futuro, beleza? E, bem, eu venho compartilhando com vocês aqui uma região muito importante que o dólar tem se desenvolvido, tem trabalhado, né? E olha só, quando nós olhamos aqui para esse gráfico, o gráfico mensal, olha que basicamente que nós tivemos uma rejeição nessa região de preço, e eu falei sobre a importância dessa região, porque basicamente seria uma renovação de máxima histórica. E até o momento atual nós tivemos aqui uma possível tentativa de rompimento que ainda não se desenvolveu. Porém, é muito cedo, tecnicamente falando, para mim falar que isso aqui foi uma falha, né? Ou seja, o que pode estar acontecendo aqui também, e nós não podemos descartar essa possibilidade, aí ele está fazendo aqui basicamente um pullback pré-rompimento, né? Para realmente ele entregar aí uma continuação. Ainda é cedo para mim falar que realmente o que aconteceu aqui foi uma falha, beleza? Vamos observar se realmente isso vai se desenrolar. Claro que nós estamos falando de candles mensais, então nós temos aí ainda muito para acontecer nessa região. Interessante também que nós temos aqui basicamente no pregão de maio, acontecendo até o momento atual, nós temos basicamente aqui um doji trabalhando quase que dentro do preço aí de abril, do candle de abril, olha só. Então está sendo um mês mais travado esse mês de maio até o dado momento, beleza? E aí nós temos que observar para ver o que realmente vai rolar nessa região, se realmente ele vai conseguir entregar um movimento de continuação, e eu já comentei com vocês que nós temos alvos lá nos R$7, se realmente esse rompimento se validar, né, se não for realmente ele se validar aqui como uma falha, nós temos possibilidade de o dólar realmente vir buscar os R$7. Por outro lado, nós temos que observar realmente nessa região, temos aí essa linha de tendência passando nessa região, enfim, é uma região importante de preço, tá? Quando eu olho aqui com relação ao comportamento das médias, principalmente as médias menores de 9 e 20 períodos, ele basicamente está acima das médias, né? Está ligeiramente ali abaixo da 9 períodos, mas ainda é muito cedo para a gente falar que ele também perdeu a 9 períodos do mensal. Ele está na região, nós precisamos do fechamento de maio para concluir realmente o que vai acontecer nessa região, ok? Quando eu faço aqui uma encurtada aqui num gráfico semanal, olha só que cenário que nós temos aqui, tá? O semanal ele já passa um pouco mais de informação pra gente. Eu vejo aqui um movimento de alta que aconteceu desde 2023 e observa-se que ele fez esse movimento de baixa e agora ele entrou numa típica correção ABC, tá? Lateral, correção flat. Então nós não podemos descartar a possibilidade, se uma vez que ele realmente conseguir fechar abaixo dessa região, ele validar aqui um pivô de reversão pela ótica do gráfico semanal, ok? Pela ótica do gráfico semanal, tá? Porque aí nós tivemos um movimento de baixa, ok? Seguido de uma possível correção A, B, C, e ele está trabalhando aqui nessa região. Então, se realmente o dólar conseguir perder essas mínimas aqui, essa região de preço, ele pode realmente acionar um pivô de reversão pelo gráfico semanal, e bem, é um evento muito importante. E aí, se esse evento se validar, nós podemos especular que pelo menos ele vai vir corrigir FIBO desse movimento de alta aqui, cujo ele já está trabalhando na região dos 38%. Ok? Então, vamos observando o que vai acontecer. Observa que já teve aí o rompimento dessa linha de tendência, ele já está trabalhando abaixo dessa linha de tendência. Provavelmente ele já está abaixo das médias menores, de 9 e de 20. Média de 9 já cruzou a 20 para baixo. Então, nós temos um cenário aí de reversão em formação pelo gráfico semanal do dólar, ok? E agora, afunilando mais ainda, antes de a gente entrar nos contratos vigentes e nos gráficos intradiários, nós temos aqui o gráfico diário. Olha só, não é um cenário muito diferente, na verdade, a única diferença aqui é que ele já validou um pivô de reversão no gráfico diário, tá? Só que ele entrou numa complexidade aqui bem significativa da forma que o preço está se desenrolando nessa região. Então a gente deve observar, principalmente aqui, ó, tanto esse último movimento
mais relevante de baixa, assim também como que está acontecendo aqui, se realmente é só uma correção para ele entregar a continuação, ou se ele vai falhar nessa região, tentar um acionamento de fundo duplo a partir do momento do rompimento aqui dessa máxima que ele deixou na região do candle 85, isso lá em 7 de maio, ok? Provavelmente também médias, né, descendentes, né, olha só, médias descendentes, ok? Testando a 200 períodos aí, segurando na 200 períodos. Então, quando eu olho para o dólar, principalmente no gráfico semanal, gráfico diário, o contexto é de continuação desse movimento de baixa aqui, tá? O contexto é de continuação. Se ele vai validar isso ou não, nós vamos observar nessa semana, mas o contexto aqui é de uma possível continuação. Primeiro a gente especula, pelo menos, ele vindo testar essas mínimas aqui, ó, pelo menos ele vindo testar essas mínimas. Estamos falando aí de mais ou menos uns 70 pontos aí, mais ou menos da região de fechamento aí do último pregão, mas eu vejo a possibilidade de continuação desse movimento de baixa, tá bom, meus caros? Vamos para o contrato vigente, M25 nos 60 minutos. Aqui nos 60 minutos ele já passa uma informação um pouco diferente para a gente, mas a gente não pode ignorar a hierarquia dos tempos gráficos, tá? Nós tivemos aqui a quebra dessa linha de tendência de baixa, olha só, ele já rompeu essa linha de tendência, né? Ele já validou um evento de reversão pelos 60 minutos. Agora o que a gente precisa avaliar aqui é o quê? Né? Que essa correção que está acontecendo, esse movimento aqui é um movimento corretivo, né, de todo esse movimento de baixa, né? Porque se ele for um movimento corretivo que está se iniciando, esse mercado ainda tem muito para corrigir, né? Ele tem muito ainda para corrigir. Deixa eu traçar FIBO aqui, ó. Só para vocês compreenderem o que eu estou falando, olha só. Se ele realmente vier para uma correção desse movimento de baixa, ele pelo menos tem potencial de vir buscar essa região aqui dos 5815, 5820. E nós estamos falando aí de um movimento bem significativo até essa região de preço, tá? Ou, de qualquer forma, observa-se que ele anulou esse último movimento de baixa, então a gente não pode falar que esse movimento de alta é uma correção desse movimento, porque ele já foi anulado. Então nós esperamos que talvez, se ele der continuidade ao movimento de alta, nós esperamos que esse movimento aqui ele vai ser uma correção maior, talvez, quem sabe, de todo esse período que o dólar trabalhou aí numa tendência de baixa. Perfeito, meus caros? Então, pelos 60 minutos é isso. Observa que ele acionou aqui para a gente um pivô de reversão pelos 60 minutos, só que na tentativa de acionar um pivô de continuação, ele falhou. Então, isso aqui, e ele falhou numa região de preço interessante, porque se eu considerar a FIBO, além do próprio nível de preço que já está traçado aí, essa aqui é uma região de retração de 61,8%. Olha só. Beleza? Então a gente deve observar como que ele vai se desenrolar aí. Trabalhando aí praticamente entre as médias, então nós temos uma trap zone aqui, região ruimzinha para operar, né? Ele se ancorou lá nas 200 períodos, e nós falamos dessa região aqui que era uma região que tinha potencial para mandar o dólar para baixo, e assim se sucedeu aí, tá? Bem, fazendo aqui um último observação no gráfico de 5 minutos, você deve observar essa linha de tendência, que ele basicamente está trabalhando na região. Observa que pelos 5 minutos ele já validou um pivô de reversão de baixa, né? Ainda não temos isso lá nos 60 minutos, mas nós já temos aqui nos 5 minutos. E ficar ligado do que vai acontecer aqui nesse fechamento final que ele deixou. Se ele vai tentar dar continuação a esse movimento de baixa, se ele vai voltar para essa região, enfim, ficar atento aí nessa região, beleza? E é uma região muito delicada, como vocês viram lá nos 60 minutos, uma região de trap zone, então cautela em operar nessa região. Eu até sugiro, né, eu até faço aqui como uma sugestão, que você pelo menos isole aqui essas máximas, essas mínimas que ele deixou aqui nessa região, e espera pelo menos o preço se movimentar para fora dessa região, ok? Bem, é uma região pequena de preço, uma região de 10 pontos, né? Então não é uma região operável. Então espera realmente observar se ele vai voltar para cima ou se ele vai dar continuidade ao movimento de baixo. Perfeito, meus caros? Basicamente é isso aí, ó, né? Médias descendentes, né? Lateralizando aqui por causa dessa consolidação. Região das 200 aqui dos 5 minutos, que é mais ou menos a 20 dos 60 minutos, beleza? E um outro ponto que você deve ficar ligado também, deixa eu ver aqui. Aqui nós conseguimos traçar uma LTB, ó. Ele está bem na região da LTB, então você fica de olho aí nessa LTB também, principalmente se ele vier para baixo aí, tá? Para você fazer o ajuste dessa LTB. Perfeito? Bem, no dólar fica aí esse cenário aí, compartilhado com você. Vamos passar pelo índice agora, gráfico mensal. Então no índice nós temos aqui também o índice numa tendência de alta, tentando aí realmente romper essa região aqui, essa correção de triângulo assimétrico para cima. Então nós tivemos aqui um movimento de alta, uma possível correção ABC. Será que ele vai romper, vai falhar? O tempo vai dizer, né? Olha o fechamento de abril, como foi um fechamento muito forte,
também acima das médias, médias alinhadas, né? Então vamos observando aí para ver o que vai acontecer nessa região aí que ele está se desenvolvendo, beleza? Gráfico semanal, acho que deixa eu pegar um gráfico limpo, ó, gráfico semanal, né? Ele está típico de um padrão corretivo, ó, 1, 2, 3, né? Movimento de baixa, correção ABC, vem para baixo, então ABC para baixo, ABC para cima, né? Aqui é um movimento mais complexo e olha aqui, ó, movimento de praticamente ABCD para cima. Então, ele está se desenvolvendo aqui como uma característica de um movimento corretivo. Vamos observando aqui também se isso não vai se validar como um processo de distribuição para impulsionar aí o índice para baixo, beleza? Tranquilo? Mesma coisa, se a gente colocar as médias aqui, provavelmente ele vai estar acima da média, ele só está meio esticado, né, com relação à média de 9 períodos, não está um cenário legal nessa última semana, né, o fechamento não foi legal, um doji, então ele deixou um doji numa região de preço que realmente pode impulsionar ele para baixo, olha só, então vamos observando aí como que vai se desenrolar essa semana. Passando aqui pelo gráfico diário, antes de a gente avançar para o contrato vigente, nós temos aqui já um evento de reversão, um pivô de alta aqui que foi acionado pelo gráfico diário, e a gente espera que ele venha pelo menos buscar alguns alvos desse pivô, pelo menos o espelhamento, porque se eu projetar o pivô, é uma projeção muito grande, então se eu projetar pelo menos o espelhamento, ó, primeiro alvo, segundo alvo já aconteceu, né, muito próximo, né, do segundo alvo, terceiro alvo aqui para cima na região dos 143 e 400, muito próximo dessa região. Da mesma forma, né, ó, com relação às médias, olha só, basicamente muito próximo da 9 períodos também, basicamente a 9 períodos está conduzindo o preço até o dado momento, então vamos observar para ver o que vai acontecer, tá? Tranquilo? Bem, contrato vigente, M25, olha só, tendência de alta, certo? Tendência de alta, mas ele começou a entrar num processo de lateralização aqui nessa região, que pode ser um início de uma distribuição. Se ele validar esse processo aqui de lateralização como uma distribuição, algum dia ainda dessa semana ele realmente vai vir para baixo, tá? Caso contrário, ele vai dar continuidade ao movimento de alta. Então é isso, nós temos o índice se desenrolando aí numa condição de range. É um range até operável, nós estamos falando aí de mais ou menos uns 1.600 pontos ou até um pouco mais, aí se a gente considerar, por exemplo, dessas extremidades aqui de preço, né? 1.600 a 2.000 pontos, tá? Depende do ponto que você vai considerar. Eu sempre tento considerar as regiões que mais o preço trabalhou ali nas extremidades, beleza? Então, o que acontece aqui? Quanto mais tempo o índice passar aqui dentro desse processo de lateralização, mais complexo ficam os movimentos e ele tende a respeitar menos a análise técnica no princípio de tendências. Então, geralmente, regiões como essa, principalmente quando você já tem uma região válida como essa, nós estamos falando de 60 minutos, não é um range nos 5 minutos, é um range bem visto, né, pela ótica dos 60 minutos, se espera que ele comece a trabalhar no contexto de range. Então é aquele cenário de trade de falha, apesar que como é um range grande, é um range operável no sentido de você surfar alguns movimentos também. Olha só, como esse movimento de sexta-feira, né? Primeira falha, segunda falha, rompeu essa máxima, validou um fundo duplo e foi para cima. Beleza? E, inclusive, né, ó, volta em V. Só que olha só como o preço desceu e olha como o preço subiu, a diferença. Então você vê que a pressão vendedora nessa região já é bem relevante, né? Perfeito? Então é isso que a gente deve considerar. Se você traçar a linha de tendência, já rompeu, tá? Então o que a gente deve ficar ligado, olhando aqui pela ótica dos 5 minutos, é traçar a fibo desse movimento e ficar atento aqui se ele vai realmente dar continuidade a esse movimento de baixa, que pode ser só uma correção, se ele vai tentar ir para cima para buscar a extremidade do range, ou se ele vai falhar. Se ele falhar, ele pode voltar novamente para essas mínimas aqui, até que realmente ele estoure para algum lado aí saindo basicamente dessa região. Perfeito, meus caros? Médias móveis provavelmente já abaixo das menores, na região das 200, então também é uma região complexa aqui para você operar. Eu sugiro você ficar atento aqui nessa região. Se você realmente for pensar num trade comprador, espera realmente ele trabalhar aí acima dessas médias, estruturar essas médias menores para cima, construir um pivô aí indicando retomada da tendência de alta para você pensar numa compra. Se você for vender e o preço abrir exatamente nessa região, ou seja, não abrir com gap de baixa, tá? Ou gap de alta, se ele abrir nessa região, eu sugiro você ficar atento aqui, ó, nessa região intermediária, porém ancorada nesse nível de preço aí também que está traçado. Eu ficaria atento aqui nessa região, esperaria alguma coisa do tipo, ele romper, fazer uma troca, eu avaliar uma venda.
Beleza? Se ele falhar aqui, ele volta para essa região dos 139.200, 300, tá? Se ele segurar nessa região, ele provavelmente vai buscar a região dos 141.100 e 200.000 pontos. Basicamente, a grosso modo, é isso aí que eu queria compartilhar com vocês. Perfeito, meus caros? E acima de tudo, claro, mais importante, né? É você definitivamente esperar realmente aí o mercado criar tanto um contexto de compra como um contexto de venda, tá? Então fica aí essa análise compartilhada com você. Espero que os nossos vídeos estejam contribuindo aí para a sua caminhada no mercado. Basicamente são 4 vídeos por semana, né? São 3 aulas educacionais que acontecem de segunda, quarta e sexta, e de domingo as análises de mercado. Inclusive, se você quer que eu acompanhe outros mercados, seja futuro, seja criptomoedas, seja Forex, né? Se é do seu interesse, clica aí, deixa nos comentários um ativo que você acha interessante eu trazer aqui como um ativo de análise semanal, que eu posso também aí pensar nessa causa e compartilhar esse conteúdo contigo. Beleza? É isso, um abraço a todos, que o Eterno abençoe vocês e até a próxima análise semanal de mercado.